Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a gente vai para o último dia da meditação dessa primeira semana de exercício. Amanhã não teremos vídeo, mas a gente volta para darmos início às meditações da segunda semana, que também é de muita importância. Então, encerrando aqui esse primeiro ciclo de formação, de meditação, na primeira semana a ideia era pedir a graça do autoconhecimento. Mas como concretamente a gente vai ter esse autoconhecimento? Então, algumas sugestões que eu passo para vocês, retirado da vida dos livros de espiritualidade, que eu julgo de extrema importância. Então, primeiro, conhecer o meu defeito dominante. Como que eu vou conhecer esse defeito dominante? É simples, porém vai exigir uma certa disciplina e coragem para descobrir esse defeito dominante. Primeira coisa, exame de consciência. Não se conhece o defeito dominante, não se conhece o nosso fundo mal sem um exame de consciência diário. Se aconselha que se faça o exame de consciência sempre à noite, antes de dormir. Passa todos os dias, o que é que fez de errado, o que é que ofendeu a Deus, pede perdão a Deus e vai dormir. Nesse caso, como a gente quer conhecer mais a fundo o nosso defeito dominante, seria muito interessante, e não é obrigado, a fazer o exame de consciência 2 vezes ao dia. Então, ao meio-dia, depois do almoço, eu faço o exame de consciência, pedindo contas do que eu fiz pela manhã que pode ter ofendido a Deus. Então, primeiro exame de consciência. À noite, eu faço um outro exame de consciência, pedindo contas. O que eu fiz durante a tarde que possa ter ofendido a Deus? Então, esses 2 exames de consciência, pela manhã e à tarde e à noite, é de extrema importância porque vai nos ajudar a conhecer o defeito dominante. Depois de um certo tempo que a gente faz esse exercício, a gente vai perceber que, olha, todos os dias ou quase todos os dias eu estou pecando nesse ponto aqui. Então, é muito provável que o meu defeito dominante esteja nesse ponto. E é aqui que eu preciso trabalhar. É aqui que eu preciso pedir mais a ajuda de Deus, nosso Senhor. Então, é simples. Primeiro passo, fazer 2 exames de consciência diário. No espaço de uma semana, a gente vai perceber o que eu estou pecando com mais frequência, em que ponto. É nesse ponto. Então, vou trabalhar nesta questão. Uma vez que eu conheci o meu defeito dominante, erradamente se chama pecado de estimação. Tenho ensinado as pessoas, não usem esse termo. Pecado de estimação não existe. Nós temos que estimar a graça de Deus, estimar uma devoção melhor a Nossa Senhora, a Santíssima Eucaristia, mas ter um pecado de estimação, isso não existe. Onde que está nas Sagradas Escrituras isso, gente? Tem pecado de estimação. É errado falar isso aí. Então, eu amo o pecado, sem ele eu não posso viver. É basicamente isso que se diz. Então, é o meu defeito dominante que eu tenho que combater com a graça de Deus. É isso. Não é pecado dominante. Não é pecado de estimação. Não use esse termo em nome de Deus. É errado. Eu acho muito ofensivo. Claro que quando se usa esse termo, não se quer ofender a Deus, evidentemente que não. Mas para e pensa. Eu tenho que estimar o quê? Aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus. O pecado não, jamais. Então, uma vez que eu conheci o defeito dominante, agora eu preciso conhecer as estruturas do pecado. Todo pecado praticado com muita frequência, existe uma estrutura. Então, fazer esse exame de consciência e saber qual é a estrutura do pecado. Então, supondo que o meu defeito dominante seja mentira.
Existe uma estrutura que eu criei para mentir. De repente é quando eu estou com um amigo, de repente é quando eu estou conversando no celular, pelo WhatsApp, alguma coisa. Então, quando estou nessas situações, eu faço e cometo determinado pecado. Então, conhecendo a estrutura do pecado, eu tenho que começar a destruir essa estrutura. Isso é importante. De repente, o meu defeito dominante é chegar atrasado na Santa Missa. Então, o que eu tenho que fazer para desmontar essa estrutura? Eu deixo o celular muito perto de mim, então quando ele desperta, imediatamente já ligo o despertador. Não sei, é preciso conhecer. Conheça a estrutura, desmonte a estrutura e é um passo muito largo para vencer o seu defeito dominante, todo tipo de pecado. Não se torna um grande pecador de um dia para outro. Não se torna um grande mentiroso, um grande fofoqueiro, um grande preguiçoso de um momento para o outro. Não, foi se criando um edifício. Foi se criando isso aqui. Então, se eu já sei toda a estrutura, se eu já sei todo o passo que eu tenho que fazer, é só fazer. Então, com a graça de Deus, com o auxílio da Virgem Piíssima, eu vou lá e desmonto essa estrutura. Isso é importante e tem que ter coragem de derrubar esse edifício pecaminoso. Pode até falar, puxa, a partir de hoje eu não vou fazer tal pecado. Ótima ideia, não peque nunca mais. Porém, se não tiver coragem e de lá começar a quebrar os tijolos dessa estrutura com o favor de Deus, quebra isso, quebra aquilo, se afaste daquela pessoa, rompa a amizade com determinado grupo, saia de determinado grupo do WhatsApp. Até as pessoas falam assim, não tenho tempo de rezar, mas fica o tempo inteiro no grupo do WhatsApp, você não vai ter tempo mesmo. Tem que dar bom dia para 500 mil pessoas, como você vai ter tempo para rezar, para ler as Sagradas Escrituras? Cai na preguiça, cai no comodismo e deixa Deus de lado. Então, desmonta isso aqui, em nome de Jesus. Então, é isso que eu quero aconselhar para vocês nesse último dia de meditação da primeira semana. Fazer exame de consciência, de preferência 2 vezes ao dia, e assim me dá a possibilidade de conhecer o meu defeito dominante. E segundo, eu quero descobrir qual é a estrutura do pecado que eu criei. Uma vez que eu descobri, eu desmonto. Vamos pedir ajuda a Nossa Senhora, porque ela vai nos ajudar com certeza. Ela quer que sejamos santos, porque esse é o desejo do nosso Deus. Agora quero ler aqui, de ponta a ponta, essa colocação de Santo Afonso Maria de Ligório. É muito importante e vale muito a pena para esse último dia de meditação. Note bem. Tal é o conselho de nosso Senhor que nos quer salvar, que não nos tornemos a ofendê-lo e que de hoje em diante procuremos obter o perdão dos pecados cometidos. Meu irmão, caro paroquiano, quanto mais ofendesses a Deus, tanto mais deves recear-te de uma nova ofensa. Porque um pecado a mais poderia baixar a balança da divina justiça, e ficarias condenado. Não digo que depois de mais um pecado não haverá absolutamente perdão para ti. Não sei. Não sei se amanhã você cometer um pecado, não tem mais perdão. Nós não temos acesso a essa informação. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Dize, pois, quando fores tentado: quem sabe se Deus ainda me quererá perdoar, e se não ficarei condenado? Eu sei que já falei muito isso em alguns
nas homilias, em outras situações. Mas é fato. Quantas pessoas morrem cometendo o pecado mortal? Você tem ideia? Enquanto eu estou gravando este vídeo, existe pessoas batizadas, crismadas, cometendo o pecado mortal e pode morrer nesse momento. Tá? Sem ter chance de fazer um ato de contrição. Sem ter tempo de chegar ao confessionário. Porque Deus quis se vingar? Não. Absolutamente não. É porque acha que tem tempo, como a gente já falou em alguns vídeos. Então, quem sabe se Deus ainda me quererá perdoar e se não ficarei condenado. Dize-me, se fosse provável que alguma iguaria contém veneno, haverias de prová-la? Se aquela alimento, olha, isso aqui tem um veneno. Mas eu vou provar mesmo assim. Quem tem coragem de fazer isso? Sabe que tem veneno e vai comer. Não faz. Então, o pecado mortal é a mesma coisa. Existe o veneno da morte da alma. E vai e se comete. É uma loucura. Se cresces com certa probabilidade que algum caminho os teus inimigos estão à tua espreita para te tirar a vida, passarias por ele, havendo outro mais seguro? Olha outro ponto importante. Então, eu vou passar por esse caminho, que eu sei que ali tem meus inimigos estão ali. Passo, porque eu quero ser atacado por eles. Quem é louco para fazer isso? Vai pelo caminho mais seguro. O pecado mortal, a gente faz isso. A gente passa pela via de Satanás, para ele nos matar e tirar a alma. Faz sentido isso aqui? E que certeza, ou mesmo que probabilidade tens de que pecando de novo, terás depois verdadeiro arrependimento e não recairás outra vez? Ou que Deus não te deixará morrer no ato mesmo do pecado, ou depois dele te abandone? Como eu disse, acontece que muitas pessoas morrem exatamente cometendo pecado mortal. Isso não é difícil de se averiguar. Quando compras uma casa, tomas todas as providências para legalizar o negócio e não perder o dinheiro. Quando tomas o remédio, primeiro procura certificar-te de que não te fará mal. Se passas um rio, tomas precauções para não cair na água. E depois, por uma satisfação miserável, por um prazer imundo, quererás por um risco a salvação eterna, dizendo: espero que me hei de confessar. Escuta o que diz Santo Agostinho. Eu já falei muito essa frase nas missas. Deus, assim fala o santo, prometeu perdão ao que se arrepende, mas não prometeu o dia seguinte ao que o ofende. Se pecares, pode ser que Deus te dê tempo para fazer penitência. Pode ser que não. Se não te der, que será de ti toda a eternidade? Entretanto, perdes a alma por um miserável prazer e a pões em perigo de ficar eternamente perdido. Avivamos a nossa fé. Dize-me, meu irmão, meu caro paroquiano, a existência do céu e do inferno é uma verdade santa ou uma pura invenção? Crês que se a morte te colhesse em estado de pecado, estarias perdido para sempre? Que temeridade, pois, o condenar-te a uma eternidade de penas, dizendo: isso é muito sério. Espero mais tarde reparar as minhas faltas. Espero mais tarde ir me confessar. Espero mais tarde achar o padre na sacristia, ir lá e me confessar com ele.
né? Algumas situações, né, que se chega em cima da hora, o padre está se preparando para a Santa Missa e já chega lá querendo se confessar. O padre não tem obrigação de atender nesse momento, porque tem que rezar a missa, né? Então, essa confiança, essa falsa confiança que se tem de que vai chegar no confessionário, de que o padre vai atender. Nós temos que excluir da nossa mente essa ideia. É claro que se eu cometi uma falta grave, vou pedir perdão ao meu Senhor, pedir a graça de uma verdadeira contrição, porque isso é um dom de Deus, e buscar imediatamente a confissão. Evite de dormir com pecado mortal. Como diz alguns santos aí, né? Que se faz essa pergunta na verdade. Você dormiria com uma serpente peçonhenta do seu lado? Claro que não. E por que você dorme com pecado mortal e nem liga para isso? Morrer por conta de uma serpente venenosa pode ser que eu salve a minha alma. Mas morrer em pecado mortal, parece que não. Não há ninguém tão louco, diz Santo Agostinho, que tome veneno e diga: pode ser que depois me cure com remédio. E queres condenar-te a uma morte eterna, dizendo: talvez me livre mais tarde. Ó loucura, que arrastou e continua a arrastar tantas almas ao inferno, segundo a ameaça do Senhor. Pecaste, fiando-te temerariamente na misericórdia divina, mas o castigo cairá de improviso sobre ti, sem que saibas de onde vem. Então, essa meditação, encerrando essa primeira semana do exercício e consagração a Nossa Senhora, se esforce para fazer essas dicas que eu passei. Não existe obrigação moral de fazer isso, é apenas uma orientação. Me ajudou bastante, pode te ajudar, e tomar cuidado com essa questão que já foi dita diversas vezes. Não temos o dia de amanhã, nós temos o agora para voltar para o Senhor. Que Nossa Senhora das Dores, a nossa boa mãe, nos ajude, que Nossa Senhora das Dores me ajude, para que eu seja perseverante na graça de Deus, que eu seja fiel ao meu ministério e, com o favor de Deus, possa conduzir as almas ao paraíso, segundo a vontade do meu Senhor e da minha Senhora. Que Deus nos ajude.